Fala pessoal, feliz aqui com a presença de vocês. Chegamos à unidade 5 deste módulo aqui, né, do curso, e vamos falar hoje sobre apresentação e comunicação ao vivo. São alguns tópicos, algumas dicas para vocês quando a gente está falando em transmissão ao vivo. Lembra no módulo passado de podcast que eu falei que a dinâmica de apresentação de uma live, né, ele, por ser ao vivo, ele traz algumas dificuldades, algumas técnicas que, na verdade, é bem diferente do gravado, né? Então eu vou trazer alguns problemas, algumas situações que podem acontecer na transmissão ao vivo, né? E como a gente vai lidar com elas, tá bom? Vamos nessa para a nossa aula. Vamos lá. A primeira ideia que a gente tem que ter é que o corpo da gente, ele se comunica. Tem até um livro que diz assim, o corpo fala, né? E realmente é verdade. Então, quando eu tenho ali alguns trejeitos, alguma sensação, alguns movimentos que fazem, muitas vezes, passar uma não preparação, né? Você está ali e parece estar um pouco desconfortável. Então, eu coloquei algumas situações aqui em relação, por exemplo, à postura. A postura diz muito. Então, eu estou aqui, se eu estivesse dando aula para vocês, todo encurvado, todo assim, né? Se eu estivesse dando aula assim, ó, qual seria a minha posição em relação? Esse cara não quer dar aula, esse cara tá dando aula de qualquer jeito, tá falando despretensiosamente ali, tá relaxado demais, né? Então, quando eu tô ministrando a aula aqui, eu tento falar com vocês mais diretamente, me prostrando aqui diretamente para a câmera, né? Falando. A questão do olhar, já falei, o olhar diretamente aqui para a câmera. Vocês já conversaram com alguém e essa pessoa tá ali, tá conversando com você, só tem você e ela na sala, e ela diz assim, oi fulano, tudo bom? E ela, oi, tudo, e aí, como é que tá você? Já aconteceu isso com vocês? Já prestaram atenção? A sensação que eu tenho é que essa pessoa não passa confiança, parece que ela tá sempre escondendo alguma coisa de você, né? Ela tá te respondendo, em vez de estar olhando para você, né? Tá olhando no teu olho, a gente conversando. Para mim, quem não olha no olho diretamente, ela tem alguma coisa a esconder, né? Porque eu sou tímido demais, tá, mas nas câmeras, como que a audiência vai enxergar isso? Como é que eu estou entrevistando uma pessoa? Eu convido essa pessoa para trabalhar aqui comigo, né? Eu preciso saber novidades, informações, e eu não estou olhando para a pessoa. A pessoa está conversando comigo, eu estou aqui no telefone, celular. Aham, sim. Fala mais aí sobre isso. Ah, legal, que bacana, né? Então o olhar, ele comunica demais, ele quer dizer muita coisa. Então, muita atenção quando eu estiver conversando, estiver gravando, estiver trazendo alguma pessoa, olha no olho dessa pessoa, né? Tenta se comunicar também, porque o olhar diz muito sobre o interesse, né? Sobre realmente o envolvimento que você está naquele momento, tá? Outra coisa, a questão da voz. Como eu já falei, a gente teve uma aula só sobre voz, sobre posicionamento, né, dicção. Eu preciso me fazer ouvir. Eu preciso falar de uma forma que o convidado ele me entenda e a gente possa dialogar, e a audiência também. Uma voz baixa, tímida, assim, ela vai me transmitir o quê? Insegurança, né? Vai me transmitir vergonha, vai me transmitir coisas que às vezes não é nem o que eu quero transmitir. Eu quero transmitir ali aquela segurança, firmeza, tá ali né, conversando diretamente com a audiência e o meu convidado e respeitá-lo. Então a voz, ela tem que ter aquela entonação sem ser muito agressivo, obviamente, mas firme, né, segura. E a energia também. Então, muitas vezes a gente está aqui, está cansado. Então, depois de um dia de trabalho, né? Eu estou aqui hoje gravando aqui pelo horário da tarde, mas tem algumas gravações aqui que eu estou fazendo de meia-noite, né? O horário que eu tenho livre aqui para trabalhar e fazer essa gravação desse conteúdo. Mas eu tento manter aqui sempre a mesma energia. Chego, seja tarde, seja pela manhã, seja à noite, depois de estar cansado, eu vou ali, ó, lavo o meu rosto, dou uma organizada, dou uma tapeadazinha aqui no cabelo, mas aqui conversando aqui com vocês, estou tentando, né, me fazer presente da mesma forma
e a mesma energia que eu tento em todas as aulas, trazendo exemplos, conversando, dialogando. Então, essa energia eu tento manter. A mesma coisa numa apresentação ao vivo. Então eu tenho que ter o cuidado de manter aquela energia, aquela postura, né? E a atenção, principalmente se eu tiver algum tipo de convidado. Tranquilo? Outra coisa, naturalidade, né? Ser autêntico e espontâneo. Meu pai falava muito, tem que ser autêntico, a gente tem que ser autêntico, e isso é verdade. Eu não posso ser uma coisa que eu não sou. Esse é o primeiro ponto. Eu só posso oferecer aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho como habilidade, aquilo que eu tenho como conhecimento, entendeu? Então, muitas vezes, e eu vi muito isso em ambiente de trabalho, eu sou, modéstia à parte, um excelente vendedor. Então, eu trabalhei alguns anos com venda, no comercial de algumas empresas, tal. Trabalhei em banco, trabalhei em outras empresas aqui. E a minha forma de vender, ela é diferente. Então, normalmente, eu tenho uma comunicação mais direta com o meu cliente, e aí acaba transmitindo uma certa intimidade, né? Então, eu vou absorvendo alguns traços, algumas informações que eu tenho, e aí isso vai se convertendo numa habilidade de converter isso numa intimidade, que a gente vai ali sem ultrapassar algumas barreiras, sabendo medir. Então, em uma ou duas visitas nesse cliente, a gente já tem uma liberdade de falar alguma piada, alguma coisa, e sai de forma natural, porque é o meu jeito de ser assim, né? É meu jeito. Hoje eu já transmito isso como gestor, então eu já consigo converter essa habilidade de comunicação na parte de gestão, na parte de liderança, mas é uma coisa natural minha, né? Essa forma de interagir é natural. E aí eu via, de acordo com os resultados que eu tinha de venda, que algumas pessoas que estavam trabalhando comigo, que também eram vendedores, que não tinham essa habilidade de comunicação e relacionamento. E aí queriam aplicar, de certa forma, a mesma forma de venda, a mesma forma de entrar dentro de uma empresa e se comunicar da mesma forma que eu. E não saía de forma natural e acabava sendo esquisito, né? É aquele famoso sentimento de amizade forçada. Entende? Então, não fica natural. Então, seja você mesmo. Seja espontâneo e seja natural, tá? Faça nada mais. Se eu sou uma pessoa mais formal, se eu sou uma pessoa que trata os outros no meu dia a dia de forma extremamente formal, né? Tudo bem? Como é que o senhor está? Então, eu não vou ser um cara descontraído que eu vou falar alguma gíria, vou falar alguma coisa. Não vou falar isso. Eu não sou assim, entendeu? Então, você vê esses podcasts famosos, todos eles têm os personagens, as pessoas que conduzem o podcast. E as pessoas elas podem mudar ou não. Então tem um podcast mais formal, podcast que trata de investimento financeiro. Eu tenho, por exemplo, dois personagens que falam sobre finanças. Eu tenho um primo rico e tenho um primo pobre. Já ouviram falar? O primo pobre ele tem uma linguagem mais natural, mais da gente que eu falo. Já o primo rico usa alguns termos que são de investidores, mas a linguagem dele é para um alcance de um outro tipo de público. O primo pobre é o alcance do início do investidor ou cidadão comum, não são investidores de um potencial maior, né, de aporte maior financeiro. Entende? Cada um tem que ter a sua forma de falar e tem que ser da forma natural. Beleza? Então, como é que eu faço, Alisson, para ser mais natural, para parecer? Primeiro, eu tenho que conhecer o conteúdo. Então, quando eu for falar sobre determinado assunto, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando. Eu não vou falar. Então, eu me propus aqui a ministrar aula e curso para vocês sobre posicionamento digital. Aqui na minha empresa, eu trabalho com isso diariamente. Hoje eu tenho vários clientes, né? Hoje aqui a empresa tem mais de 80 pessoas aqui no coletivo que fazem parte, que a gente dá algum tipo de consultoria, que a gente orienta eles de posicionamento digital. Eu tenho vários clientes que gravam podcast, inclusive aqui no meu estúdio.
Eu sou sócio de uma produtora audiovisual, então fazemos gravação de vídeo, fazemos gravação, atendemos clientes na parte publicitária. Então eu tenho propriedade, quando eu falo, por exemplo, de equipamentos, eu tenho propriedade, eu tenho conhecimento da causa, né? Então se você vai chegar aqui e conversar comigo sobre iluminação, sobre equipamentos, eu vou poder dialogar o tempo todo aqui com vocês. Tudo que eu estou falando aqui para vocês nada mais é do que o meu dia a dia, tá? Então eu estou organizei essas dicas aqui em formato de curso para facilitar essa transmissão aqui, esse entendimento por vocês. Mas o conteúdo que eu transmito aqui, que eu passo para vocês, é meu dia a dia. Então eu tenho conhecimento desse conteúdo. Agora, Alisson, tu vai dar uma aula aqui sobre unha em gel. Meu amigo, calma aí. Eu não fujo do desafio, não. Mas me dê pelo menos aí uns 15 dias para eu estudar, para eu ver como é que é, para eu procurar outros cursos, para eu me capacitar, para poder fazer. Eu tenho que ter uma prática. Quanto tempo? Eu vou ter que fazer a prática também, então eu preciso de um tempo para poder estudar e me preparar para isso. Entendeu? Não vou me arriscar. Então, amanhã você vai fazer um curso sobre aula em gel. Agora, se tu consegue conduzir uma entrevista, talvez um podcast com uma pessoa que é especialista em unha em gel, aí sim. Eu não vou ter que fazer, eu não vou ter que falar, porque eu vou ter um especialista junto comigo e eu vou poder tirar todas as minhas dúvidas. Eu sou um leigo que estou assistindo, então, mas o meu público que vai assistir vai ser junto comigo. Eu vou tirar todas as dúvidas, vou ali aprender com ela, né? Aí eu vou puxar mais para o meu lado, que eu tenho conhecimento, o lado do empreendedorismo, o lado da gestão. Como é que você faz isso aqui? Tu tem presença digital? Tu tem um canal no YouTube que tu ensina isso aqui? Como é que faz? Tu tem isso aqui? Então eu vou puxando sempre para o lado e conduzindo para o lado que eu tenho conhecimento, entendeu? Normalmente, quando eu estou num grupo, eu não estou falando isso no podcast, mas estou num grupo onde eu não sei o que está sendo conversado, aí eu tenho que ter aquela habilidade de escutar mais do que eu falo. Eu não sou o showman ali, eu não sou o cara que vai falar. Mas se eu tiver a oportunidade de puxar aquele assunto que as pessoas estão falando para a minha zona de conforto, então entenda, a pessoa está falando ali sobre um em gel, mas eu na conversa eu começo a perguntar, mas como é que tu faz a gestão? Tu tens o teu próprio negócio? Como é que você faz a gestão? Tu faz a gestão financeira através da utilização de algum CRM? Tu utiliza algum programa ou planilha? Como é que tu faz isso aí? Viu? Eu saí do assunto da unha em gel e trouxe para minha zona de conforto, que é onde eu vou saber dialogar, falar e dar a minha opinião de alguma coisa. Agora, se ela vier conversar comigo sobre, Alisson, o melhor material para fazer a unha em gel é esse aqui. Eu não sei. Que legal, né? Quanto custa? A minha pergunta vai ser essa. Eu não vou discutir com ela sobre práticas, sobre como fazer e tal. Mas se ela quiser discutir para mim sobre o estúdio de viabilidade para ela abrir um estúdio de unha, aí eu vou conseguir fazer porque está dentro da minha zona de conforto, entendeu? Então, o conhecer o conteúdo é importante. Outra coisa, fale com emoção. Não fique naquela postura, meu Deus, e parece que está fazendo um favor ali. Não, fala com emoção, chega junto, fala, pergunta, sinta curiosidade, interesse, né? Tem coisa pior do que você estar ali falando com a pessoa e a pessoa fingindo um interesse. Não. Se eu estou ali naquele momento, eu estou naquele momento para fazer acontecer, né? Então, eu quero viver o momento. Não vou estar ali olhando o telefone, o WhatsApp, conversando. Cara, eu tô tendo uma pessoa, convidei essa pessoa para vir aqui, ou tô gravando, tô fazendo essa aula aqui para vocês e tô pensando num outro assunto. Não. Esse momento eu tô focado 100% aqui, tô dando atenção, tá? Então isso é importante. Use gestos naturais. Então eu tenho uma mania aqui de movimentar muito o meu braço, de coçar o nariz, meu nariz fica coçando aqui. E são algumas manias, alguns trejeitos que eu tenho aqui quando estou dando aula. Não tenho como fugir disso. É a forma que eu falo. Agora, tem gente que fica se movimentando demais e de um jeito tal que não é natural. No meu caso, eu me expresso, eu falo muito. Eu cortei aqui a mão, né? Assim, eu só faço a captação daqui do peito aqui para cima,
mas eu tenho movimentações, você vê que eu utilizo aqui o papel, utilizo acessórios aqui para olho para o lado, me movimento, mas não é de uma forma que não é natural, né? Eu não estou nervoso aqui agora, meu Deus, peraí, deixa eu ver aqui, né? É de forma natural. Então, assim, use gestos, mas não faça alguma coisa que fuja do padrão, né, muito do que você espera. Então, mantenha ali aquele movimentação, o gestual, mas de forma natural, beleza? E sorria de verdade, né? Veja para a câmera, você também não vai ficar assim o tempo todo para a câmera, não, mas seja simpático, né? Se o teu personagem na internet, aquela quando a gente falou sobre persona digital, e aí você faz um cara chato na internet ou alguma coisa, tudo bem. Mas normalmente você ganha a empatia das pessoas quando você tem você é aberto a um sorriso, você é aberto ali a uma comunicação, né? Fica muito mais fácil você transmitir e criar uma empatia com o público quando você sorri, quando você tem uma visão um pouquinho mais menos sisuda ali, né? Você sorrindo para a câmera. Então, você tiver a oportunidade de sorrir, mas não de forma não natural, mas esteja aberto, tá aqui, mas com um semblante mais, né, menos carrancudo assim, e um semblante mais tranquilo, né, mais clean ali, um negócio mais feliz, na verdade. Outra coisa, o olhar. Já falamos sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre e trazer algumas dicas, na verdade, mais sobre o olhar. Várias vezes eu falei aqui e já expliquei para vocês o meu olhar mais para o lado aqui e não para a câmera. Tá vendo a diferença? Porque a câmera ela tem um visor que eu me vejo ali e muitas vezes para não acontecer o que aconteceu antes, que eu perdi algumas aulas porque estava fora do foco, eu olho para o lado em vez de estar olhando para a lente. Mas a orientação é o quê? Sempre olhar para a lente, diretamente. Beleza? E aí, nesse caso, eu coloquei aqui uma TV aqui embaixo da câmera. Então, às vezes eu dou uma olhadinha aqui para baixo, às vezes eu olho aqui para o papel, né? Mas a minha comunicação direta sempre é aqui com vocês, aqui direto. Eu não estou o episódio inteiro falando assim, né? E a gente dando aula e fazendo aqui. Se a proposta for essa de entrevista, alguma coisa, e eu tiver ali lá na frente alguém e a câmera ficar focada nela para que a gente possa fazer esse jogo, ok. Mas normalmente eu tento falar com a câmera. Mesmo que eu esteja falando com um convidado aqui, quando eu vou falar alguma coisa que é relacionada ao público, então eu falo aqui. Então, pessoal, preste atenção, aqui a gente está recebendo fulano, aí eu estou olhando para aqui, ó. Seja bem-vindo, tal, aí a câmera, puf, né? Eu tenho outra visualização de câmera. Se não, eu faço uma câmera aberta que mostra os dois. Aí mostra tanto a minha interação com a câmera, que está aqui no meio, quanto a interação com o meu convidado, que está aqui do meu lado. E aí eu consigo fazer esse jogo aqui. Mas evite estar olhando para baixo ou para o lado. Lembra? A confiança que eu falei para vocês, de quando a gente está conversando com as pessoas, e aí a pessoa está olhando ali para o lado, está olhando, né? Eu sempre falei para vocês o porquê que eu estou olhando aqui para o lado ou aqui para baixo, né? Então vocês já estão cientes. Quando eu dou uma olhadinha aqui para baixo, eu estou acompanhando para ver se o ajuste de foco está ok. Estou gravando essas aulas sozinho, né? Então não tem ninguém aqui na sala me ajudando. E aí a gente tem que utilizar alguns recursos, como eu estou utilizando aqui meu celular para dar o play e o rec ali. Coloquei uma TV aqui embaixo para facilitar a minha vida. Então a gente vai ajustando de acordo com as necessidades. Mas no caso de uma transmissão ao vivo, né, vocês estão acompanhando as minhas aulas aqui desde o começo. Já estão aqui curtindo e a cada aula é uma construção, que a gente já tem um relacionamento aqui criado. E aí eu abri o jogo aqui para vocês, estou falando, então a gente está se comunicando sempre. Mas para quem está vendo pela primeira vez, vem assistir a tua entrevista e está olhando tu para baixo o tempo todo falando assim, né? É estranho. Então ele vai dizer, o doido, pega o doido que está ali olhando para baixo e não consegue olhar para a câmera e que negócio mais esquisito, né? Então assim, vamos manter aqui o foco sempre olhando para a lente, olhando para o nosso convidado, para que a gente possa manter essa conexão. Beleza? Aí outra coisa que eu vou falar aqui agora,
que é uma... Lembra da respiração que eu falei? Você fala da respiração, aí você passa a compreender, volta ao controle da tua respiração. Automaticamente. Se eu falar, você agora está prestando atenção na tua respiração, não tem como você não prestar. Deixou de ser automático e você está prestando, e você agora volta a controlar a tua respiração. Quer outra coisa? Piscar o olho. Pronto. Eu falei agora, meu amigo, você fica ali, o teu olho já começa a arder, você tem uma frequência maior de piscar o olho, né? Começa a ficar nervoso, tem gente que fica piscando muito o olho assim, o tempo inteiro. Vou dar como exemplo, novamente, a Tata Werneck lá. Como ela é muito acelerada, ela fica falando, ela é uma pessoa que fica assim, ó, o tempo inteiro, piscando muito. E é perceptível, né? Então, se já está inerente a você, se é a tua forma de agir e tal, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas se não for, se for por conta de, por exemplo, um nervosismo, então você é um cara que quando fica nervoso, você fica roendo unha, você fica piscando muito, né? Atinge ali aqueles gatilhos que você, então tem uma câmera, você já fica nervoso demais, e aí a tendência é você ficar ali, ó, piscando muito o olho, e aí não sai de forma natural. O que é que a gente está buscando aqui? Naturalidade, né? Se identificar ali com como eu vou transmitir a minha imagem e do convidado de uma forma mais natural possível. Então, o piscar de olho entra na mesma categoria lá da respiração. A gente fazer as coisas de forma natural para que a audiência não fique achando muito estranho, né, aquele negócio. E eu possa trazer uma boa sensação quando eu estiver assistindo aquela transmissão ali, tá? Então, durante a transmissão da live também, a voz, que já falamos também na outra aula, mas para evitar um tom monótono, né? A gente mantém sempre aquela frequência daquele tom, já falamos ali na aula anterior, mas eu estou reforçando aqui para vocês, né? Destaque palavras importantes. Então, quando eu falo para vocês, quando eu quero dar uma entonação maior, então eu procuro projetar a voz diretamente aqui na lente, e aí quando eu estou falando normalmente eu volto para cá. Mas quando eu quero dar uma entonação, eu faço o gestuário ao meu olho, o meu olhar aqui direto para a câmera, né, e coloco, né, de uma forma que é mais interessante. A partir de agora a gente vai ver isso aqui. Então, ó, então é uma atenção, preste atenção. Isso é legal também. Já falamos também da velocidade, né, da voz e a respiração entre as frases. Então eu vou aproveitar essa pausa que eu falo entre cada uma das frases para poder respirar rapidamente. Então, quando eu vou treinando, isso torna-se mais automático, né? E aí eu não preciso estar prestando atenção nisso. Mas é diferente de eu estar aqui no meio da frase e respirando no meio delas, porque a gente entende a diferença? Toda vez que eu termino uma frase é quando eu vou fazer a respiração. E não respiro no meio da frase, né? Eu vou falar agora respirando no meio da frase. Sempre que a gente vai no shopping, por exemplo, eu entro numa loja e aí a gente vê a diferença. Agora eu vou falar no final da frase. Eu entro numa loja e a gente vê que os vendedores eles estão descansados, apenas esperando a entrada do primeiro comprador ali para que possa oferecer algum produto, né? E essas lojas, elas tendem a ter... Tá vendo que a condução ela fica diferente da frase. Então, tenta respirar sempre ao final das frases, tá bom? Porque senão vai ficar atrapalhando todo momento e não fica uma sonoridade legal, beleza? Então, só recapitulando aqui para a gente fechar essa aula, boa postura, né? Aqui, gesticulando aqui dentro do esperado, nada para chamar muita atenção, aquela postura aqui, a entonação, olhar para a câmera, tudo isso, tudo que a gente falou naquelas outras aulas, elas têm uma maior validade ainda quando é a transmissão ao vivo. Então, lembra quando eu falei, gente, no começo vamos fazer ali aquela gravação, não vamos fazer logo a transmissão ao vivo. Por quê? Porque a transmissão ao vivo, ela exige o domínio de todas essas técnicas, tudo junto, e tem que sair de forma natural. Não basta ter o conhecimento. Eu tenho que transmitir ali, ao vivo, e lidar com todas essas situações de pressão, e tem que sair de forma natural.
Beleza, então vamos deixar para fazer a transmissão quando a gente realmente estiver seguro, quando a gente já tiver uma maior tranquilidade. Mas se você precisar, de fato, fazer a transmissão ao vivo, eu vou te dar uma dica. Primeiro, eu tenho um problema de olhar a lente. Então, olhe um pouquinho acima da lente, porque já fica um pouquinho mais tranquilo. Eu leio ali, tem escrito ali em cima na minha câmera, Canon, eu fico olhando para ela e também me dá uma tranquilidade. Eu não estou agoniado com aquela aflição ali na lente. Outra coisa, eu fico tentando imaginar, né, na minha cabeça, eu crio um cenário que eu estou, na verdade, numa reunião. Porque quando a gente está no Google Meet, né, quando a gente está numa plataforma de reunião online, é muito mais comum, é muito mais fácil, a gente já ficou convencionado, principalmente na época da pandemia, de participar dessas reuniões. Então é uma coisa natural para a gente. É diferente quando tem só uma câmera. Então, quando eu estou aqui, eu fico acompanhando eu imagino que eu tenho uma missão para dar, para dar alguma satisfação, ou dar alguma aula, ou falar, ou dar alguma opinião numa reunião, e aí eu imagino que eu estou nessa reunião. Isso funciona para cada pessoa de forma diferente. Mas para mim, quando eu estou um pouco nervoso, que eu vou participar de uma transmissão ao vivo, eu imagino que eu estou numa reunião. E aí eu falo de forma mais tranquila, igual eu estou falando aqui com vocês, né? E consigo, a gente sana aí um monte de dificuldades e vergonha que a gente tem mesmo de falar com a câmera, né? De participar online, de gaguejar, de algumas coisas. Então, quando eu estou numa reunião, beleza. Se eu errar também, na minha cabeça eu coloco, não tem problema algum, vida que segue, errei, gaguejei e bora. Agora, quando eu quero trazer ali algum problema e aquilo torna-se um problema para que eu continue a minha linha de raciocínio, aí é onde está o problema, né? Então, por mais que eu esteja em qualquer podcast, alguma coisa, eu levo o meu roteirozinho, eu levo para organizar as minhas ideias, né? Seja o roteiro pode estar no meu celular, fica ali, no meu tablet que eu levo, né? No computador, se eu puder levar também, fico olhando. Então, o roteiro, para mim, ele é uma ferramenta importantíssima, independente se eu tiver online, se eu tiver ao vivo, se eu tiver, enfim, de qualquer jeito, tá? E outra coisa, uma dica também para vocês, se algum dia vocês forem participar de uma transmissão ao vivo e for uma reportagem, por exemplo, o pessoal pedir para você colocar um ponto, né? O ponto é um retorno de áudio que a gente tem do que está sendo ouvido. Então, às vezes eu vou fazer uma conversa com a pessoa que está no estúdio e aí o repórter pede assim, bota o ponto aí porque aí a pessoa vai conversar diretamente aqui com você. E aí, isso é minha opinião, eu prefiro que você me pergunte. E normalmente eu peço para o repórter me perguntar do que eu usar o ponto. Porque tem um clássico da internet que é o sanduíche ishi, depois vocês botam no YouTube, alguns anos atrás, foi o começo dos memes, que a nutricionista foi falar alguma coisa e escutava a própria voz no ponto. E aí o ponto ela tem um delay, que é um atraso. Então ela falava e escutava a própria voz alguns segundos depois. E aí ela falava, por que o sanduíche ishi? E ela escutava a própria voz. E aí, para quem não tem o costume de utilizar essas ferramentas, então fica uma dica aí para você perguntar, nunca use esse ponto, né? Se você for dar uma entrevista, pede para o repórter falar diretamente com você, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.